Fala galera, meu nome é Lucas, voltei porque One Piece voltou com o capítulo 1102 de One Piece, e a gente vai ver esse capítulo, ou os spoilers iniciais desse capítulo aqui, mas já tinha vazado uma página inteira desse capítulo na Jump Festa, onde também foi anunciado que One Piece vai ter um remake feito pelo estúdio Witch, que é aquele mesmo estúdio de Attack on Titan. Imagina só, a Netflix apadrinhou One Piece e vai querer carregar pro resto da vida. Então, imagina só o início de One Piece com animação absurda, sem enrolação. Meu irmão, o que isso vai explodir não tá escrito. Mas a gente não vai falar sobre isso, a gente vai falar sobre os spoilers do capítulo 1102 de One Piece, e a gente vai lá pro site da One Piece X. Aqui você encontra toda e qualquer informação sobre o anime, mangá e notícias de One Piece, ó. Tá aqui o remake de One Piece, revelado também o anime Monsters, que vai ser lançado, o episódio, tudo aqui na One Piece X, mensagem do Oda ali. Mas a gente vai agora para os spoilers do capítulo 1102 de One Piece, que tem como título A Vida de Kuma. Isso aqui vai ser mais outro capítulo do Oda batendo no Kuma já morto. Acredito que vai ser assim, para mostrar que seu passado é triste, porque de vários e vários capítulos desse flashback é só porradão no estômago que o Oda tá dando no Kuma. Vamos lá começar. Capítulo 1102 de One Piece, A Vida de Kuma. O capítulo foca na vida de Kuma. Vemos sob sua perspectiva os acontecimentos de Thriller Bark, Sabaody ou a Guerra de Marineford. Esse primeiro spoiler aqui é interessante porque a página que vazou na Jump Festa é uma página do Kuma segurando dois cartazes. E abaixo deles nós temos ali, se eu não estiver enganado, tem o Luffy e a Bonnie, no momento em que eles se tornaram piratas e ganharam as suas recompensas. Então, nesse capítulo a gente vai ver da perspectiva do Kuma sobre esses diversos acontecimentos em One Piece, que às vezes ele se meteu e às vezes não. Nesse momento aqui ele está reagindo a duas recompensas que muito provavelmente são de Luffy e de Bonnie. Duas crianças que interessam muito a ele, a Bonnie por ser sua filha, ter conseguido fugir do governo mundial e agora ter se tornado uma pirata, e o Luffy, que a gente vai ver a importância do Luffy para ele ainda nesse capítulo aqui. Mas continuando, nós vemos que o Kuma diz que o Luffy será quem salvará o mundo, mas que ele chegou cedo demais. Ele diz isso antes de separar Luffy e o seu bando. Esse momento, essa outra parte do spoiler é interessante porque o Kuma tem certeza que será o Luffy quem salvará o mundo. Isso é resultado do Luffy ser o herdeiro do Dragon, e se o Dragon não conseguir concluir todos os seus planos com o exército revolucionário, o Luffy seria aquele que faria isso, ou ele sabe disso, ou tem certeza disso, porque o Luffy é usuário da Gomu Gomu no Mi. Porque o Kuma, como da raça dos bucaneiros, e um cara que é uma raça que era seguidor de Nika, muito provavelmente eles sabem das características do Nika. E no capítulo anterior, a própria Bonnie lembrou que o Kuma falou para ela que não sabe da aparência do Nika, mas uma das suas características é ter um corpo elástico. Então, muito provavelmente ele tem certeza que é o Luffy, não porque ele é filho do Dragon. Um cachorro louco que o Dragon soltou no mundo de One Piece para sair derrotando e quebrando governos e mostrando a falácia que é o governo mundial, mas sim porque ele tem o poder da Gomu Gomu no Mi. E continuando, ele fala que chegou cedo demais. Esse aqui é um outro ponto interessante porque faz a gente questionar. Cedo demais porque a gente lembra até do Roger, que ele fala que chegou cedo, ele fala que eles chegaram cedo demais no One Piece. Mas esse cedo demais pro Luffy significa o quê? Que ele ainda não era forte o suficiente para conseguir ser a pessoa que vai salvar o mundo, ou porque ele ainda não tinha despertado seu poder, não tinha despertado no Gear 5. Porque se o Luffy desperta no Gear 5, sei lá, ali no time skip, por exemplo, toda a sua jornada após isso seria absurdamente fácil, e ele já poderia ter chegado a um posto de Yonkou muito mais cedo do que chegou atualmente, porque só chegou depois que Kaido e Big Mom caíram, ele derrotando o Kaido, pra gente ver o quão apelão é o Gear 5. Então, será que esse chegou cedo demais significa que o Luffy não despertou seus poderes ainda?
Ou significa que o Luffy só é fraco pra ser aquele que vai salvar o mundo? Eu sei que parecem coisas iguais, o Luffy não ter despertado o Gear 5 significa que ele ainda não é forte, mas eu vejo como coisas distintas. O Luffy despertar o Gear 5 vai trazer o poder pra ele derrotar o governo mundial, mas o Luffy ser forte sem ter o Gear 5 vai fazer com que ele progrida na Grand Line até o momento que ele vai despertar o seu poder, como realmente foi o que aconteceu. E foi por esse motivo que ele separou os Mugiwaras antes do time skip para que eles treinassem e se tornassem mais fortes. Continuando. O Vegapunk é contra apagar completamente a personalidade de Kuma, mas Kuma concorda com isso para ficar em paz. O Kuma, a gente vê o quanto o Kuma é uma pessoa boa, que ele, mesmo com a sua filha tendo fugido, não correndo mais risco dela ser, sei lá, morta. Na verdade, risco sempre teve, porque depois disso ela foi capturada pela Marinha e o governo mundial lá com a Kainu, mas ele sempre manteve a sua promessa consigo mesmo para que ele ficasse em paz. Então ele queria ir até o final com a sua promessa de perder a sua personalidade, mas o Vegapunk sempre foi contra isso. Então ele teve uma ideia. O Vegapunk decide colocar as memórias de Kuma na esfera que Bonnie tocou em Egghead. Então o Vegapunk deu a ideia de que ele não retirasse as memórias do Kuma, mas o próprio Kuma retirasse suas próprias memórias com a sua fruta da patinha, com a possibilidade de que, em algum momento, essas memórias podem voltar para o Kuma mais uma vez. E aí eu acho que ele não se sentiria culpado ou continuaria em paz consigo mesmo tendo suas memórias de volta e voltando a ser aquele Kuma que a gente conhece, se isso acontecesse. Sem contar que o seu corpo está com uma programação em Marijos, que a gente ainda não sabe o que é ou o que ele foi fazer lá, mas pode ser que suas memórias voltem depois que ele cumprir essa missão. Isso se ele não morrer. Kuma dá a Vegapunk a última mensagem para Bonnie. Ele quer que ela diga, ou que ele diga para ela, feliz 10º aniversário, Bonnie. Pode ser que, como ele não conseguiu, na verdade, falar isso diretamente para ela, e pode até ter mandado uma carta, mas a carta nunca chegou, então ele deu ao Vegapunk essa missão de passar essa última mensagem para Bonnie. E ele realmente queria que ela fosse liberta quando tivesse 10 anos de idade. Continuando, o flashback termina no final desse capítulo. Finalmente, senhor! Finalmente, aleluia! Aleluia, irmãos! Porque não vai ter mais capítulo do Oda batendo no Kuma. Não que o flashback do Kuma não tenha sido bom, foi maravilhoso. A gente descobriu várias coisas e o quão absurdo é esse personagem, mas eu não aguentava mais o Oda batendo no Kuma em todo o capítulo. Então a gente vai voltar ao presente já no próximo capítulo, com a Bonnie chorando ao ver as memórias do Kuma, ou ao lembrar das memórias do Kuma. Será que ela viu todas as memórias do Kuma naquele pequeno espaço de tempo que ela passou lá naquela câmara com aquela bolha gigantesca lá com as memórias do Kuma? Ou ela viu só flashes? Vai saber. Mas pelo menos agora ela entende todos os sentimentos e todas as intenções do seu pai, e muito provavelmente isso vai fazer com que ela entre para o bando do Chapéu de Palhas, como era para o Kuma entrar. E aí eu quero saber as suas opiniões em relação a isso. Você acredita que isso pode ou não acontecer? Comenta aqui embaixo que eu vou estar vendo seus comentários. Deixa eu aumentar aqui a tela, que eu vou estar vendo seus comentários. Aqui na tela final vão estar aparecendo 2 vídeos que eu acredito que vocês vão gostar. Vídeos bem trabalhados, então assistam. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!